Confere as principais informações em destaque. Apoio. AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davi Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar, PR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí, 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de Outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brandley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando mais uma live por aqui, noite desta quinta-feira, e nós estamos por aqui para trazer mais informações para você, sempre um assunto de importância, né, para você que está nos acompanhando, sempre nossas lives por aqui, acompanhando pelos nossos canais, a nossa página no Facebook, sites Almir Soares Notícias, ZS Web TV, também pelo portal Rua do Comércio, Rádio Imigrantes. E a todos que estão nos acompanhando, obrigado pela companhia, nossos apoiadores, também agradecendo
A partir de hoje, conosco também Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6 mil produtos disponíveis para você. Câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controles de acesso e automação. Contato 3024 1872. Seja bem-vindo. Rix Tecnologia e Segurança, a partir de hoje também conosco aqui na nossa live. E hoje vamos falar um assunto importante, mais uma vez, né? Agradecer a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. E nesta quinta-feira, então, 10 de setembro, que você ainda não sabe, gostaria de saber sobre a sua aposentadoria. Vamos saber sobre a aposentadoria, aquilo que todo mundo, né, espera muito, sonha, né, chegar um dia a sua tão esperada aposentadoria. E por isso que nós vamos então trazer este tema em debate hoje. Vamos falar sobre este assunto. Nosso convidado então, Dr. Edmilson Miquelon, egresso da Unijuí, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, conselheiro estadual da OAB, ex-presidente e membro especial da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, uma atuação profissional exclusivamente em Direito Previdenciário, INSS e regimes próprios de Previdência Social, servidores públicos, mais de 25 anos de atuação como advogado, ele que vai estar conosco para nós falar então sobre este assunto importante que a partir de agora, então, nós estamos trazendo aqui na nossa live de hoje, então, o doutor Edmilson Miquelon, que é um prazer, então, nos cumprimentar ele e ter presente para falar um pouco sobre esse assunto, que é referente, então, à parte de previdência, direito previdenciário, sobre a aposentadoria, enfim. Seja bem-vindo à nossa live aqui, doutor Edmilson Miquelon, que está conosco aqui, então, vamos lá, vamos adicionar ele aqui para trazer a sua participação. Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, Zalmir. Boa noite, ouvintes da Rádio Repórter, né? Estamos ouvindo bem, é um prazer participar desse teu trabalho, né? Que envolve tanto trabalho na rádio e como radialista, locutor, enfim, jornalista e nas lives. Isso é muito legal, né? Ampliar, usar das novas tecnologias, dos novos mecanismos e esclarecer a população, né? Você vem fazendo um belo trabalho aí, então para mim é um prazer, é uma honra estar podendo participar aqui. Prazer é sempre nosso, doutor. Bom, vamos falar um pouquinho no início aí para como é que está esse momento, né? Momento diferente, né? Como é que o senhor está vendo, está vivendo esse momento aí diferente aí de atendimento, enfim, na época de pandemia, atendimento diferenciado aí, né, doutor, que está acontecendo nesse momento aí? Com certeza, né? É um momento muito atípico, né? E em função de todas essas questões que é de domínio público, mas também nós na advocacia previdenciária e no, na relação principalmente do INSS já estávamos num processo de digitalização, de virtualização. Isso já é um processo que vem muito forte, houve uma detonação em 2017 e no início de 2018. Então, com a pandemia agora isso se acelerou, então está trazendo alguns transtornos aí para a população, que é, por exemplo, a questão hoje para você protocolar um pedido de um benefício, desde um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por idade rural, é somente por via eletrônica. Uhum. Então, muitas das pessoas não dominam isso, não tem essa tecnologia, não tem. Então, está se fazendo convênio com as associações de aposentados, com os sindicatos, com entidades de classe, como, por exemplo, a OAB. Nós temos uma plataforma de acesso que foi pensado já desde 2016, já se tratando com o INSS, justamente para a gente demandar essas pessoas também, né? Claro, Uhum. como profissionais da área. Então, isso está trazendo bastante dificuldades, né? E com a pandemia, então, se fechou todo o contato físico, Sim. porque, como eu disse, nós vimos nesse processo de virtualização, mas assim mesmo tinha na agência, o cidadão poderia ir na agência que dirigir e alguém ele atenderia. Já tinha diminuído muitos guichês, muita coisa, mas sempre teria alguém, e agora não, né? Então, assim, e a pandemia parece que não vai passar logo, então algumas coisas têm que acontecer. E nesse sentido, o INSS tem noticiado ontem, hoje, que a partir de segunda-feira, dia 14, voltará a ter algum atendimento físico, Uhum. né? Então isso ainda
está um pouco confuso, porque do outro lado também tem notícias de que servidores do INSS estariam para entrar em greve para não fazer o atendimento físico, só trabalhar como eles têm muitas poucas pessoas, enfim. Então tem essa outra questão, né? Eu tentei fazer contato aqui com a gerência executiva aqui de Juiz, não tive retorno, e para ver como será, né? Mas assim, ainda está uma incógnita, mas a notícia oficial é, sim, que a partir de segunda-feira, mas já está dito assim, somente com agendamento. Uhum. Então, é muito importante as pessoas, antes de qualquer coisa, ir lá no INSS, não vão ser atendidos se não fizer o agendamento. Ou, então, como é que ele faz? Acessa na internet pelo Meu INSS. E aí você cadastra lá, tem toda uma série de perguntas, você faz o cadastro, faz uma senha, por aí ele pode agendar, ou pode caber benefício. Ou então, quem não tem esse instrumento, não tem como fazer isso, ou alguém que faça, pode ser feito pelo 135. Né? Ah, sim. Eu hoje já tentei fazer um agendamento para segunda-feira para testar, né? Não estava sendo possível ainda. Eu acredito que a partir de segunda-feira, então, se libere fazer os agendamentos, né? E mais algumas coisas, e é razoável também que seja com atendimento presencial. O que tem sido noticiado é que a questão para fazer as perícias médicas, as perícias de avaliação social, o cumprimento de exigências. O que é o cumprimento de exigência? É quando a pessoa está encaminhando seu processo, lá de aposentadoria, estão encaminhando o processo do Zalmir, lá o INSS, lá o servidor está analisando e disse, olha, a folha tal da sua carteira de trabalho está meio rasurada ou a cópia não Uhum. está boa. Eu preciso que o senhor me anexe uma nova cópia. Então, essa é uma exigência. Mas, às vezes, quando pode ser cumprida eletronicamente, tudo bem, mas tem algumas que não, né? Uhum. Então, isso acontece, por exemplo, tem acontecido muito com professores que têm um tempo de INSS que vão usar no estado, no município, tinha uma certidão, agora preciso, às vezes, alterar aquela certidão que o INSS já deu, e o INSS só fornece a nova se você fizer a entrega da antiga. Ah, sim. Então, tem pessoas que estão aguardando, estão precisando disso. Então, essas diligências, essas exigências, isso assim, de fato, vem muito boa hora, porque tem pessoas que estão com as suas vidas paradas, Uhum. travadas, em função disso. Não que os servidores não mereçam ter cuidados, que tenha todos os cuidados, mas também chegou um momento que é necessário isso. Ou então, nesse tipo de trabalho agora também, a tal, no termo jurídico, termo da comunidade previdenciária, se chama JA, ou Justificação Administrativa, que Uhum. em outras palavras é ouvir testemunhas. Ah, sim. Eu preciso confirmar se o Zalmir foi de fato agricultor. Ele me trouxe alguns documentos. Na época o pai dele não tinha terra, então vamos dizer assim, dando um exemplo, aí ele teve alguns documentos. Bom, isso precisa ser corroborado com testemunhas. Uhum. Né? E isso também está totalmente parado. Então, muitas vezes a pessoa, lá um agricultor ou que tem um tempo rural, seu processo de análise está parado porque precisa ter esse esclarecimento, ou um caso de uma união estável, isso acontece muito, né? Então, me parece que vem em boa hora, me parece também que ele vai ser assim, nas questões essenciais, né? Então, né, e espero que de fato possa. Eu tenho conhecimento, a gente tem conhecimento de que de fato o INSS tem um número de servidores insuficiente, porque nos últimos anos muitos se aposentaram, os Uhum. concursos são antigos, né? Teve um em 87, outro em 2003, outro em 2009, alguma coisa assim. Então, eles têm uma deficiência de Uhum. pessoal, isso é fato também, né? Mas, Uhum. enfim, então as coisas. Então, nós estamos. Com a pandemia, isso tudo se acelerou. Tá certo. Tudo que era. O que ainda não era digital no mundo da advocacia previdenciária, principalmente nesse nosso mundo, agora né, acelerou e é um processo que não tem jeito, né? E é por aí mesmo, né? Muito bem. Bom, como muitos setores, doutor, aí, como vocês estão agradecendo os nossos amigos internautas que estão conosco, vamos pedindo que vamos compartilhando. Alex Santos, boa noite. Esther Amaral Milani, boa noite. Tomás Silvestre, obrigado, está acompanhando. Jonathan Dalbello, Jonas Miquelon, boa noite. Evandro Tamioso, boa noite. Charlene Pitã, boa noite. Zoé Soares, João Vargas, Zaira Maria Soares Vargas,
Cledinazzi, boa noite. A todos que estão nos acompanhando, então vamos compartilhar esse assunto importante que se trata de aposentadoria. Se quiser fazer uma pergunta aqui para o doutor, pode passar que a gente estará repassando. Bom, doutor, o senhor falava nessas situações, todos esses casos aí, pode-se dizer que também, em termos da advocacia previdenciária, vai entrando num novo normal, novo sistema pós-pandemia, que muda muita coisa e volta esta nova realidade também em termos de atendimento e encaminhamento sendo feitos? E veja bem, no final do ano passado nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Pois é. Então, isso tudo está deixando esse nosso público um pouco, vamos dizer assim, acelerado, porque Uhum. veio a Covid, né? Então, muitas pessoas que estavam ali, alguns, mas eu vou me aposentar, não vou, já tenho tempo, falta dias, não falta, foi encaminhado antes, ainda não saiu o resultado, outros. Então, assim, tem nos gerado esses últimos tempos, esse novo normal aí, Uhum. muita ansiedade, pode ter certeza. Mas é isso, né? A gente tem que ir criando soluções. Eu acredito muito na criatividade humana, nas coisas. Então, nessa questão de atendimento, nós mesmos, o nosso atendimento, né? Claro que a gente também tem algumas dificuldades em enfrentar, por exemplo, olha a seguinte questão que nós estamos nos deparando, nós advogados Uhum. previdenciaristas em especial. O judiciário, tanto federal como estadual, vem propondo marcar as audiências, fazer as audiências de oitiva de testemunhas, por exemplo, não dentro do fórum, não dentro da justiça federal, porque não pode, não tem condições Uhum. de saúde, mas dentro dos nossos escritórios. Ah, sim. Nós podemos, então. Bem, mas aí a gente pensa, bom, se não tivesse outra alternativa, não. Mas o Estado brasileiro construiu prédios, tem salas, tem tecnologia, tem estrutura. Então, tem essas questões que são Uhum. próprias do momento, que a gente, claro, com muito diálogo, mas a gente tem procurado mostrar isso para o judiciário. Então, a OAB também tem um trabalho de atuação É. que a gente faz muito além da questão individual, da questão da aposentadoria de cada um, do trabalho. Então, tem essas questões aí que a gente precisa fazer esse enfrentamento no É, melhor do sentido dos termos, né? Mas são coisas do momento, né? exato. Nós não podemos transformar, além de ser muito questionável qual né, a sua imparcialidade do espaço, mas esse contato, né? Então, temos tido, isso é uma outra questão que está nos preocupando, né? Uhum. Mas também queria falar, assim, então, mais diretamente aos ouvintes, aos que estão aposentados, Aham. vai haver uma nova, eu digo, uma nova onda de pente fino, de revisão do que Ah, foi sim. concedido. Uhum. Veja bem, O que que é significa isso, preciso que doutor? O que que significa isso isso? significa o seguinte, que quem está aposentado, que não foi judicialmente, que foi concedido diretamente no INSS, o INSS e que faz menos de 10 anos, que recebeu o primeiro pagamento, o INSS vai reanalisar. Veja bem, reanalisar. Então, assim, primeira coisa, contra qualquer tipo de fraude, que se dê o direito a quem de fato tem o direito. Entretanto, assim também, quando não pode se também criar, como se diz popularmente, chifres na cabeça de cavalo, Uhum. né? Eu digo, porque eu já estou quase 30 anos acompanhando essas questões, veja assim, primeiro, o artigo 69 da Lei 2.212, de 91, já estabelece que se criaria, que se faria um sistema de acompanhamento permanente. E Uhum. isso vem sendo instrumentalizado. Ainda lá pelos anos de 96, 97, 98, por aí, foi criado um sistema de, como é que eu chamava assim, os intocáveis da Previdência, mas era Uhum. um grupo com delegados, com pessoas especialistas que já ficavam fazendo, foi criado o MOB, que é o monitoramento operacional de benefícios. Então, vem se incrementando. Não quer dizer que não existe fraude, existe, e elas às vezes acontecem, mas são muito deslocalizadas. Mas, no modo geral, a minha percepção, eu não conheço a realidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, Sim. entende? Mas pelo que a gente. Mas assim, é, o número não é significativo, como dizem, de fraudes. Então, não é significativo. E tem os instrumentos, mas também tem uma política assim que ela tem uma Uhum. parte
diminuir os Sim, gastos sim. com previdência. Então, por exemplo, a questão das revisões de benefícios por incapacidade. Tinha casos que, de fato, a pessoa estava lá recebendo há vários anos e não fazia uma perícia médica. O problema era do INSS. Tinha lugares, outros lugares, como aqui na região de cada 6 meses sempre se fazia. Então, tinha algumas disparidades. Mas, de um modo geral, grande parte foi mantida, outros foram restabelecidos, outros estão tendo processos, vão ser restabelecidos. Mas mudou-se, sim, a gente percebeu, sim, tanto os critérios. Uhum. Então, isso na questão da incapacidade ainda é mais aceitável. Mas, por exemplo, assim, se você for agora numa aposentadoria de um trabalhador rural, simplesmente reanalisar, porque você mudou o entendimento agora, não pode. Porque se você se aposentou lá por aquelas regras, por aqueles critérios, né? Então, assim, não pode. Então, isso é um risco de acontecer, às vezes acontece. Então, a gente vê outros casos que, como foi no que foi feito, assim, por exemplo, na questão do benefício assistencial, tem todo um caráter social, o LOAS, ou o BPC, que eu chamo, Uhum. também, assim, tinha um percentual de situações que as pessoas, depois dos familiares, passaram a ter emprego, ter renda, então eles naturalmente deveria ter sido cancelado. Sim, sim. Então, nesse sentido, assim, teve coisas válidas, Uhum. necessárias, mas eu tenho um certo receio agora com essa nova onda, assim, porque eu dou o exemplo do rural, porque o rural é o que acontece muito, porque há uma leitura inadequada de muitas autoridades ainda, de entender que o trabalhador rural, por a contribuição dele ser de baixo impacto econômico, ela é pequena para o resultado da aposentadoria, ele não é previdenciário, não é contributivo, ele seria quase como assistencial, então, assim, Uhum. meio que um favor. Então, assim, tem muitas autoridades econômicas, como eu digo, são pessoas que não têm domínio dessa Sim, parte, sim. não sabem a diferença de um pé de melancia de um de abóbora, Uhum. de uma vaca, entende? Então, assim, na hora que eles tratam, isso, eu tenho um pouco de receio nesse sentido, então, porque com o passar dos anos 2000, 2005, 2008 teve uma nova lei, a Uhum. 11.708, que tratou do agricultor, então ela favoreceu, então ela flexibilizou, assim, por exemplo, uma situação assim, a pessoa mora num município pequeno, foi agricultor há muitos anos. Aí depois arrumou um emprego em 6 meses. Mas depois voltou a ser agricultor, mais 2, 3, 4 anos. Depois arrumou mais um Uhum. emprego, 6 meses. Depois ele foi agricultor. Bom, mas se ele chegar aos 60 anos e estivesse sendo agricultor e tem o tempo suficiente que aos 15 anos, descontando aqueles urbanos ali nos intervalos, tem direito. Sim. Mas aí quem faz uma interpretação mais restritiva diz assim, não, o fato dele ter trabalho urbano, ele desqualificou ele como agricultor. Então, mas enfim, eu estou mais ou menos antevendo isso com uma certa preocupação pela experiência que eu já tenho nisso, Sim. mas vai acontecer. Então Claro. as pessoas têm que ter. Como é que isso vai ser feito agora? Até havia uma discussão no sentido. A intimação, o aviso, a pessoa tem que ser notificada, teria que ser Uhum. por escrito, melhor maneira, mas o correio está com problema, tá? Vamos ver como é que Pois é. está. Mas também vai ser digital. Então, Uhum. assim, as pessoas, é importante ter o seu cadastro, que é possível, nem todo mundo, não é a realidade de todo mundo, mas atualizar seu cadastro no INSS, seus contatos, porque, assim, o momento que a pessoa for notificada, ela terá 60 dias para apresentar uma defesa. Uhum. E, às vezes, como eu digo, na maioria dos casos, às vezes são pequenos detalhes, um documento que faltou, a prefeitura não mandou a certidão de forma correta, ou, sabe, na grande maioria, às vezes são pequenos detalhes, assim. Então, a pessoa tem que se antenar, ficar atenta a isso, porque ela terá esse prazo. Né? E aí, bom, como é que vai fazer a defesa? Aí que tem que ter aquela questão, se cadastrar no meu INSS lá, Sim. é possível, nem todo mundo domina. Bem, mas tem muitos profissionais, de escritórios, né, de advocacia, de contabilidade, associações de aposentados, sindicatos, enfim, todo mundo tem que procurar o seu meio, né? Mas tem esses meios eletrônicos, também pode ser Claro. pelo um Tá 35, o certo. 35 também não é, né? Enfim, mas enfim, são situações que vêm, porque esta revisão ela veio impulsionada com a lei de Uhum. 13.846 de junho do ano passado, que, como eu disse, sempre teve a previsão de fazer revisões e reanálises, Uhum. mas ela ampliou um pouco, ela disse benefícios previdenciários, assistenciais, trabalhistas e tributários. Uhum. Vejam bem. Então,
agora nós vamos ter uma onda. A primeira onda, o que foi? Benefícios por incapacidade, basicamente, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente e o benefício assistencial Luluoso, né? Quem era por deficiência. Sim. E esse foi na primeira onda. A segunda onda, então, deverá ser a aposentadoria por idade rural, aposentadorias por idade de modo geral, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, né? E, enfim, principalmente e pensão por morte também, né? Então, assim, se usar os critérios lá da época, não, bom, se querer usar os atuais, não pode, são princípios de direito que diz. Sim, Não, claro. aquilo é um ato jurídico perfeito. O INSS e toda a administração pública sempre pode revisar, mas ela tem que apontar a irregularidade, o crime, o delito, a fraude. Quer dizer, se eu, né, eu estou lhe acusando de que a sua aposentadoria rural é irregular, porque o senhor nunca foi trabalhador rural, usou o documento do irmão, vamos dizer assim, né? Então, tem que dizer o porquê. Então, é muito, muito importante as pessoas tomarem esse cuidado, aqui para frente vai ser noticiado bastante. Quando tiver essa notificação, tem 60 dias. Olha, eu vou vender o nosso peixe e dizer assim que nós temos um exército de bons advogados, Sim. muita gente atua na área previdenciária, tem muita gente que, né, se qualificou. Então, assim, olha, na dúvida é melhor você contratar um profissional para ver isso, porque às vezes são pequenos detalhes, Claro. né? São Bom, pequenos então, detalhes e depois gera um problemão, né? exato. Bom, doutor, vamos seguindo por aqui, cumprimentando nossos amigos internautas conosco. Angélica Melissa Rocha, boa noite. Moacir Santos, boa noite, excelente assunto. Eu tenho uma pergunta aqui que depois gostaria de perguntar para o doutor. Aqui é o da Silva Rodrigo, ele diz 42 anos de idade, 23 em insalubridade, 23 em insalubridade e 2 sem insalubridade. Qual a expectativa de aposentar, né? Deve ser com essa nova lei. É isso aí que ele diz, né? Então é a Aí então vamos situação entrar aí naquele também. assunto da É, aposentadoria especial, isso aí. né? Porque até 13 de 11 de 2019, né, Uhum. está em vigor. Quem fechou, por exemplo, 25 anos na chamada atividade insalubre, a insalubridade é um indício, mas vamos dizer, atividade especial, que é, Sim. por exemplo, um frentista, aí, costuma ser uma enfermeira, um médico, e com 25 anos se aposentava, Uhum. e com uma aposentadoria sem o fator previdenciário, né? E agora mudou, e foi talvez o segmento que foi mais prejudicado, porque ela não criou uma regra de transição, assim, como, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição. Quem faltava menos de 2 anos, lá em 13 de 11 de 2019, paga um pedágio de 50%, se aposenta, tem o fator previdenciário, perde na renta, mas se Uhum. aposenta, tem uma regra de transição. Ou então, quem faltava mais de 2 anos pega a regra do pedágio de 100%, que depois eu vou falar falar desse assunto, que é uma questão bem interessante. Então assim, mas o nosso amigo aí, ele foi pego, né, brutalmente, porque ele é muito jovem, Uhum. né? Então, assim, quais são as alternativas para ele? Ele tem só 23 anos de atividade Sim. especial, né? E a regra permanente, a nova regra agora diz que você precisa ter 60 anos, Ah, sim. né? E no mínimo 25 na especial. Uhum. Ah, né? Então aí seria, veja bem se ele falou que tem 40 anos, ou 43, 40, né? 43. E 43, É. vejam bem, é brutal. Tem também uma outra regra que é de fechar 86 pontos. Aí tem que somar a idade, o tempo, ver aquele Uhum. tempo especial, converter para. Tem como fazer também uma outra que talvez não demore tanto tempo quanto ao ir aos 60 anos, Uhum. mas é o segmento que tem. E eu digo assim, falo muito agora dos profissionais da área de saúde. Ah, sim. Esses Uhum. são muito prejudicados. Se a Covid tivesse vindo um ano antes, com certeza na reforma da Previdência não teriam feito a barbaridade que fizeram com esses Uhum. profissionais. É. Porque, e eu dou exemplo assim, uma servidora profissional do HCI, por Uhum. exemplo, completou 25 anos de tempo especial dia 2 de dezembro. Tu entende? Ela perdeu a Aham. aposentadoria Ah, sim, especial. sim. Pois é. Beleza. Aqui Entende? tem outra aqui, Por poucos doutor. dias, né? Tem É. uma outra aqui mais ou menos nesse ponto. Eu acho que é importante também entrar nesse assunto. Uma outra pergunta aqui. Aposentei
por idade com 23 anos, insalubre, na enfermagem, estou falando do hospital, isso aqui é importante também. Aposentei com idade com 23 anos, insalubre da enfermagem, continuei trabalhando à noite, insalubre, deu 28 anos. Aposentei com 70% mais 23, cada ano trabalhou, contou mais 1%. Tem como rever, continuei contribuindo mais 4 anos, a enfermagem, aposenta com 25 anos de serviço. Como é que é esse sistema aí? Não é 25 tempo especial. Ele, na Aham, verdade, pelo que eu entendi, ele converteu para comum, foi para o ELA, acho que é ELA pelo tempo. sim. 28 anos, né? Então deveria ter sido 30, né? Isso talvez tenha sido não foi bem orientado, mas é possível. Tem duas hipóteses aí. O primeiro eu vou explicar assim: o tempo trabalhado após se aposentar não conta. Não, Uhum. isso não, o Supremo diz que não conta, É. para fins nenhum. Né? É a primeira coisa. Segunda questão: se fizer menos de 10 anos que ela se aposentou, é possível verificar se algum período aí não foi enquadrado que possa aumentar o tempo para 30 anos. Aham. Outra questão, se faz menos de 10 anos também que ela recebeu o primeiro pagamento, não é que lá o pedido no INSS, é quando recebeu. Pode Sim. ter pedido 5 anos antes, mas o dia conta 10 anos. É possível pedir uma revisão. Tem um processo, tem uma tese revisional que está parada lá no Supremo, que diz que quem se aposentou com mais de 48 anos, as mulheres, mais de 53 o homem, no caso proporcional, e se fizer menos de 10 anos que recebeu o primeiro pagamento, excluiria o fator e ficaria só o pedágio, o coeficiente. É uma Uhum. tese, a partir da emenda número 20 de 98, mas está parada no Supremo já há 6 anos para ser decidida. Iam pautar esse ano em abril, mas aí com a pandemia, enfim, não foi. E não, tem essa possibilidade aí, que seria uma maneira, se a tese confirmar, Uhum. né? Veja bem, mas ela tem essa perspectiva. Outra perspectiva que também é uma tese, essa está muito, muito promissora, é que hoje, quando a gente se aposenta e quando ela se aposentou, entrou na média tudo que ela contribuiu de julho de 94 para frente. Uhum. Entretanto, se os maiores salários foram anteriores, aí você muda o período básico de cálculo. Porque aquele de julho de 94 é uma regra de transição. Aí você vai para a regra permanente, que diz que é todo o período contributivo. Aí tu calcula por toda a vida. De repente a Ah, pessoa lá sim. antes, né? Aí toda a vida. Bom, essa tal da revisão de toda a vida que se diz. Aham. Também é uma, mas também se fizer menos de 10 anos. Porque o Superior Tribunal de Justiça disse agora recentemente, em qualquer hipótese, e tem uma situação só que não, que é a revisão dos tetos, que já não tem mais, Uhum. mas incide 10 anos, né, Bom, para revisar, para olhar. ok. Bom, o senhor falou antes aí sobre a parte aquela sistema híbrido de aposentadoria. Isso é importante sempre esclarecer, né, doutor? Porque com certeza esse é um dos pontos mais preocupantes que as pessoas têm aquele conta o tempo rural, querem na soma também da aposentadoria urbana. Como é que ficou após também a reforma, estes pontos aí, quando se trata da aposentadoria por idade híbrida, né? Quase necessário somar o tempo Isso, rural também com a urbana para fechar esse tempo aí de carência e também da contribuição. isso. Então vamos diferenciar assim, o rural tem três situações, né? A primeira é a pessoa a profissão dela é agricultor. Né? Você foi agricultor, a principal profissão lá é agricultor. Bem, a mulher se aposenta com 55, o homem com 60, isso não mudou nada com a reforma, Uhum, né? Tá bem. Mas é aquele também tem aquela situação, e aquele urbano, a pessoa que é urbana e tem 15 anos de contribuição, homem ou mulher, e chegou aos 60 anos a mulher e 65 anos o homem, urbano se aposenta também. Mas também aí vem uma outra situação, que é isso que nós estamos falando, aposentabilidade híbrida, que é aquela pessoa que tem um pouco de tempo urbano, que tem um pouco de tempo rural, mas não fecha carência para individualmente nenhum dos dois, ou só agricultor, ou só. E isso vinha se discutindo em junho de 2008, com a Lei 11.718, uhum. foi dito, não. Mas acredita, Zalmir, que até hoje nós discutimos nos tribunais a aplicabilidade dessa lei? O INSS primeiro puxou uma coisa. Ele disse só pode ser para quem tem por último o rural. Não, nós Uhum. fomos lá, passou antes. Não, a lei não diz isso.
Tá Sim. bem, os tribunais disseram, não interessa a ordem. Aí nós, tá, resolveu, começaram a conceder novo. Aí o que que aconteceu? Alguém lá do INSS disse, o tempo rural lá antigo não pode. Aí até que para no STJ, foi julgado agora esse ano, foi ganhando por unanimidade, agora outro dia o INSS recorreu para o Supremo. Quando eles, é uma facilidade para subir os recursos Uhum. dele, e os nossos é uma desgraça. Veja bem, então estamos lá no Supremo. Mas na prática o INSS concede, se tu fechar as questões. Então isso é aquela pessoa pequena agricultora, ou aquele que não tinha terra, o que ele fazia bom dos pequenos municípios, a pessoa ficou misturada. Só que aí é o seguinte, ele sai da idade dos 55 para a mulher e dos 60 para o homem e vai para a idade do urbano, Uhum. 60 anos para a mulher e 65 para o homem. Então tem muitos casos assim, é comum aquela senhora costureira, né, doceira aí que paga o seu carnê, tem lá 8, 10, 12 anos, é comum aparecer lá 12 anos, assim. Mas a senhora não foi agricultora? Fui, sim. Até que não, eu trabalhei com os pais até me casar, até os 20 anos, 25 anos. Quer Sim. dizer, tempo se aposenta. Então, isso é uma coisa assim que temos brigado muito, 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 assim, tanto os estudiosos do assunto, os advogados, fazer essa valer essas questões, porque o que que tem por trás? Pelo menos era até agora o nosso, e é ainda na Constituição, para ser honesta, a nossa proteção, a nossa segurança social é pelo sistema de seguridade. Uhum. O que que quer dizer o seguinte? Que o Estado vai proteger a todos. Primeiro, quem tem que pagar INSS, quem tem do serviço público, quem tem condições financeiras paga particular, mas enfim, tem o agricultor, mas tem o que não tem nada, que é pobre, aí vem o benefício assistencial. Mas veja bem, se tu para aquele que nunca conseguiu contribuir e ostenta, ou é deficiente, ou é miserável, tu tem que fazer essa prova, você dá a proteção, como é que você não vai dar para aquele só porque ele foi um tempo rural e um tempo urbano e não fechou, e Uhum. nenhum dos dois individualmente. Não, não tem lógica, não é isso. Então, assim, mas isso tudo é uma longa batalha. Claro. Isso, assim, e ainda não encerrou, mas bem é verdade, mas o que tem que dizer para os ouvintes é que essa tipo de aposentadoria não foi alterada na reforma, que não foi, então ela continua existindo, continua isso dá uma dignidade enorme para as pessoas, porque veja bem, a pessoa trabalhou, Uhum. né? Aí vai chegar lá na velhice e não vai ter direito a uma aposentadoria porque tem uma questão, né, uma firula legal, né? Mas isso faz parte aí, né, da Sim. nossa luta. Então, o que eu queria ainda também falar, uma questão que isso é bem importante, a gente já estava falando da aposentadoria especial, Uhum. e a aposentadoria especial, lá em partir de 98, surgiu a lei 9.528, eles colocaram um artigo, uma previsão dizendo o seguinte, que uma vez você é aposentado pela atividade especial, né, você não poderia permanecer naquela atividade que deu origem esta redução de tempo, né? O nosso estado ele não está muito focado em corrigir essas Uhum. condições insalubres. Ele buscou, foi a maneira que a sociedade brasileira achou de trazer uma compensação. Você se aposenta antes, tal. E também, por um lado. Por outro lado, um incentivo para a pessoa ir por determinadas atividades perigosas, insalubres, muitas questões, muitas atividades são muito perigosas, Uhum. enfim, né? Então, é o caso do que eu digo dos auxiliares de enfermagem, dos trabalhadores de limpeza dos hospitais, os médicos, os enfermeiros. É um trabalho, assim, de muito risco, né? Claro. E agora a sociedade está se percebendo disso. Mas nesses anos todo que passou, essa começou essa discussão se tinha que parar de trabalhar ou não. O nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desde muitos anos, mas em 2012 ele pacificou assim, Uhum. dizendo, olha, pode continuar trabalhando. Então a gente encaminhava a aposentadoria, a pessoa se aposentava ali, um enfermeiro no hospital, e a pessoa continuava, tinha lá na decisão, né, dizendo, pode continuar trabalhando. Uhum. Mas como tudo, e aí, parabéns para o INSS, para a Advocacia Geral da União, eles têm uma equipe muito boa sempre, é um concurso muito difícil, então a pessoa que passa já é qualificada, e eles destacam as pessoas qualificadas para atuar nos tribunais, nessa parte. É, eu, às vezes, acho que eles deviam focar um pouco mais em outras questões, mas é a minha opinião, mas Sim.
tenho que reconhecer para os colegas da advocacia pública, do modo geral, eles se esforçam lá. Né? Mas só que isso leva tudo para os tribunais superiores. Então Uhum. as coisas acabam. O que aconteceu? Parou lá no Supremo Tribunal essa questão. Se era constitucional o artigo ou não, de que dizia que devia se afastar. Uhum. E depois de muito tempo, agora em 1º de agosto, foi julgado e disse que não pode permanecer naquele ambiente, não pode, se deu aposentadoria, se for isso, ou outros, qualquer outro ambiente similar, mas não quer dizer que você não possa trabalhar, longe disso, nem poderia proibir de Sim, trabalhar, e nem seria um bom conselho, né, vamos dizer, claro. não, mas a pessoa daquele ambiente vai ser preciso, ou senão o benefício fica suspenso. Uhum. Como isso se dará? Ainda o julgamento lá foi recém-publicado, vai ter embargos, ainda vai. Não, algumas coisas já temos claro. Que ele diz que uma vez efetivada, né, você vai ter um prazo, você tem que se afastar. Né? Aí, bem, vai receber todo o período. Esta questão de como vai ser proceder isso. Né? Bem, quem quiser já automaticamente lá de sair do, né, tá no emprego, vai mudar de função, muda de emprego, sabe, enfim. Mas também o que diz, tem um decreto que regulamenta isso. Se eles não Uhum. mudarem, andaram mudando tal do decreto, que é 3.048 de 99, que sofreu agora alteração pelo 10.410 agora recentemente, mas permanece o texto lá do artigo 69, parágrafo único, que diz o seguinte, que o INSS, ao identificar ou suspeitar, bem, alguém que é enfermeiro que se aposentou do hospital, né, tem que notificar a pessoa. Sim. E aí tem 60 dias. Então, ainda hoje, assim, o que eu digo para os pessoal, também não entre em pânico, porque vai ter esse tempo, terá que se. Imagina, salvo se mudarem, mas o que está vigente hoje não pode ser cancelado assim arbitrariamente. Claro. Ela tem que ser dado um prazo de 60 dias. Aí, vamos dizer, o Zalmir lá vai chegar lá e vai dizer: não, eu trabalhava, tinha 25 anos, mas Uhum. eu já mudei de função, eu já estou agora, não vou mais trabalhar, né? Muitas pessoas também, né? É muito comum também, Sim. falando dos profissionais de saúde, é muito exaustivo, muitos chega o tempo, se aposentam e não é brincadeira o trabalho deles, né? É, com Entre certeza. muitos outros aí que são insalubres, né? Exato. Doutor, vamos falar um pouco sobre também os regime próprio da Previdência Social e também como é que após a reforma da Previdência teve mudanças também, como é que está desses pontos, de que Olha, forma que também pode se enquadrar. muita coisa ficou para a PEC paralela, né? Uhum. E depois não aconteceu. Tem várias coisas que ficaram mal ali, porque foi uma coisa assim, meio em bloco, foi enfiado e pronto, a prova, Uhum. depois a gente ajusta. E tem muita coisa que precisa, mas não teve mais ambiente político para isso, não teve, enfim. Né, veio a pandemia, por exemplo, a questão da aposentadoria especial, ainda do INSS, mas também tem dos regimes próprios, um projeto de lei complementar para mudar, para ter a periculosidade. O relator do projeto é o senador Espiridião Amin, aqui de Santa Catarina, e os colegas da Comissão de Previdência da OAB aqui do Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina e o Paraná, para você fazer uma ideia, tinham agendado uma audiência com ele aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, era para os primeiros dias de março, para Uhum. tratar disso. Mas com a pandemia, Sim. tudo parou. Então tem muita coisa. Dos regimes próprios também. Por quê? Porque a grande mudança foi para os servidores federais, mas também balizou muitas mudanças ou limites, enfim, regras para os servidores estaduais e para os servidores municipais. Bem, tem estados que já fez os ajustes, outros estão fazendo, há municípios que fizeram também e outros não, né? Então, assim, tá meio complicado. Mas tem algumas coisas assim que em alguns segmentos tem que tomar cuidado. Por exemplo, o empregado público, que é, por exemplo, quem trabalha numa empresa de economia mista, tipo a Caixa Federal, Uhum. Banco do Brasil, Banco Sul, a Petrobras, enfim, muitos que uma vez aposentado
encerra o vínculo. Ah, sim. Então, veja bem, o pessoal da Caixa Federal, eu tinha mesmo uma cliente que ia encaminhar no passado, depois ela disse, não, vamos esperar, depois quando vier, ela disse, não, vamos aguardar mais um tempo, porque é automático, antes não Uhum. era. Então tem coisas assim que tá mudando, né? Mas tudo no sentido de dificultar um pouco mais os requisitos para se aposentar, né? Mas outra coisa que não mudou, que é interessante, assim, e para os ouvintes, para os colegas, enfim, é da aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Ah, sim. Continua como estava. Vai ter uma legislação complementar que vai tratar disso, mas por hora continua assim. Então, Uhum. assim, depende da. Tem uma tabelinha. Tem aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa portadora de deficiência e tem para a aposentadoria por idade. Porque, felizmente, no Brasil, nesses últimos 30 anos, houve, com a Constituição de 88, a partir dela, uma política muito forte de inclusão das pessoas que têm limitações para o trabalho, mas também têm uma capacidade residual, vamos dizer assim, né, o substancial, mas enfim, porque até a locução incapacidade permanente Uhum. não é total e permanente. Agora, então, não é a coisa mais adequada, porque pouquíssimas pessoas que perderiam 100% da capacidade do trabalho. Sim. Né? São muitas vezes as pessoas assim, mesmo aquele aposentado por invalidez, eu defendo que ele tenha alguns trabalho, por exemplo, acho Aham. que é importante a pessoa ter, porque ela a incapacidade é substancial e a capacidade é residual, mas Uhum. dentro desse resíduo de capacidade, né, você pode trabalhar. E isso fez com que nos serviços públicos, nas empresas, claro, mediante políticas fiscais, houve espaço eu acho assim muito elogiado porque não é tão simples. Aham. Entende? É muito bonito, é muito legal, mas assim, eu disse já por certa experiência também de ter trabalhar com com pessoas que também têm limitações. Então, assim, você dentro desta lógica que é capitalista, do lucro, do resultado, você colocar uma pessoa que ela vai poder produzir, mas não tanto quanto o normal, né? Uhum. Ou talvez ela produzir dentro de determinada situação, ela vai conseguir. Então, primeiro tem que ter essa aceitação, você tem que ter os instrumentos para avaliar e avaliando a pessoa até quanto ela pode produzir, porque não Uhum. adianta você querer exigir o que a pessoa não pode, né? Claro. Então, assim, mas isso tudo resultou também que essas pessoas elas trabalham com mais sacrifício, com mais esforço, então, mas uma aposentadoria um pouco reduzida, com alguns critérios mais favoráveis. Então, assim, por exemplo, na deficiência leve, então, o homem tem que ter 33 anos e a mulher 28, né? Na moderada, a mulher 29 aliás, o homem 29 e a mulher 24, né? E na grave, 25 para o homem e 20 para a mulher. Então, assim, esta questão da avaliação, e é importante e aí vamos assim, as coisas, elas avançam, às vezes retrocedem, mas é assim o andar da história. Uhum. Então, assim, já há alguns anos vem se discutindo e debatendo, por exemplo, a questão de você avaliar numa perícia, para incapacidade mesmo do auxílio-doença, a Sim. incapacidade do trabalho. Se é só uma perícia médica, médico, né, biomédica mesmo, ou tu precisa analisar também o contexto histórico, social, as condições. Então, se chama a perícia biopsicossocial. Uhum. E esse termo na Organização Internacional do Trabalho, mas aqui no Brasil, quem começou a estudar e pesquisar por primeiro, que temos conhecimento, o doutor José Ricardo Caetano Costa, que é professor da FURG de Rio Grande, é de Pelotas. Ali, a Pelotas é bom em pesquisadores, estudiosos, Uhum. é uma região, né? E isso passou a ser absorvido pelo direito, pela previdência, especialmente na análise desses benefícios da pessoa portadora de deficiência, porque tu tem que considerar tudo na hora da avaliação. Claro. Da avaliação.
Se a pessoa mora no interior, para ele se deslocar de um jeito, se ele mora no bairro, se tem acesso de transporte coletivo, se tem enfim, a questão da escolaridade é uma questão muito ampla que tem que ser analisada para graduar isso aí. Então, tenta-se fazer justiça com isso. Uhum. Então, assim, o que é interessante? Então, como eu disse, tem a puridade também. A puridade diminui aos 15 anos, né, que tem que ter puridade, mas diminui 5 anos na idade. Então, seria a mesma idade do agricultor, 55 e 60. Portanto, nesse Mas o que ela ponto, tem de... idade, ele começa a contar a partir de que idade aí, doutor, nessa idade que o senhor fala aí? 15 anos, tal, Para se quando ele... aposentar por É, idade, é, ele tem que ter a mulher no mínimo 55 anos, sim. o deficiente, e o homem 60. Mas tem Aham, que ter aquele tempo mínimo de carência, que é 15 anos. aham. Né? Então, você Como é que pode ter conta essa carência aí? Como é que é feita essa soma da carência aí? bom, são 180 meses. Uhum. Agora mudou, veja bem, teve um detalhe no último decreto que diz o seguinte, que o mês não precisa ser inteiro. Pra, aí não é por tempo é tempo de carência. Se Aham. você naquele mês você teve 10 dias de trabalho, mas a contribuição for suficiente para chegar ao salário mínimo, ele conta aquele mês como uma carência Ah, também. sim. Porque Aham. são questões mas é bem interessante, sim. A gente já salvou casos que a pessoa, contando o tempo, não dava os 15 anos, mas os 180. Então, isso é assim que conta. Mas o que a pessoa trabalhou, às vezes, lá no município, ou trabalhou, enfim, numa empresa. Enfim, é o trabalho normal, contratação normal, mas tem que provar, demonstrar isso, né, através de uma perícia biopsicossocial, que é com o assistente social, é com o médico, Claro. enfim, com toda essa estrutura aí. Mas, assim, eu faço isso porque, Zalmir, as estatísticas, eu não custei agora mais recentemente, mas mais tempo quando eu estudei ali mais a fundo no mestrado, eu me lembro bem, que mais ou menos 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação para o trabalho. É Uhum. bastante gente. Ah, sim. Veja bem, né? São quase em É, torno de 20 milhões de com pessoas. certeza. Né? Veja bem, acontece muito o cara ficar com a visão monocular. É. Ah, não, mas ele enxerga, já não, mas a pessoa com visão monocular já não pode ser motorista de trator, já não pode ser. Tem Sim. várias, tem limitações. Tu entende? Né? Então, a gente aparentemente parece que não. Não, mas é um número É muito considerado, alto, exato. Vamos né? agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui. Abraço para a Cleidi Nazi, também o João, que estão sempre acompanhando aqui. Parabéns, Albírio e doutor Miquelon, excelente tema. Doutor, o senhor falou com relação a esta soma, e aí quando se falava em reforma em 90, 95, muitas vezes as pessoas confundiam, pensavam, bom, mas tem que chegar a 95 anos para se aposentar. Isso é importante. Eu vi muita gente falar, bom, mas eu tenho que chegar a 95 anos para se aposentar. Na verdade, a soma que se fala, né, é aquela soma da contribuição com a idade. Sempre é importante esclarecer esses pontos aí também, Era doutor, né? por pontos, sistema de pontos. É, Tem vários. Criou, a reforma deixou assim, ela não simplificou, ela embaraçou. Tem várias regras de trânsito. Mas veja bem o que se falava assim: para te ter 100% da tua renda, você tem que aham, ter 40 anos. Aí, né, 40 anos com mais 50, né, já dá 90. Não, mas sim. não é assim. Né, mas tem que ter a idade mínima lá dos 65 anos, né? Então, assim. Mas uma coisa que eu deixei passar e não. Antes que eu estava falando do rural, eu falei que tem três situações. Então, eu falei aquele que é só rural, aquele Aham. que é rural e urbano, mas nos últimos tempos para a prioridade, e também tem o tempo rural para a aposentadoria por tempo de contribuição. Veja bem, por idade é como carência ali, naquele Sim. para fechar pelo menos os 15 anos. Na por tempo de contribuição, é para você fechar os 30 anos para a mulher e fechar os 35 para um, ou mesmo antes, com o fator previdenciário, se você tinha 35 anos é um fator, mas se você tem 40 é outro. E aí o tempo rural, ele pode ser computado para esta finalidade, para a aposentadoria por tempo de contribuição, sem indenização, o tempo trabalhado até outubro de 1991. Veja bem, já é outra regra. Então, assim, quem tem tempo trabalhar na agricultura antes de 91 pode contar, pode incluir. Entende? Mas cada vez
mas temos menos pessoas assim, porque isso foi criado lá em 91, com a Constituição de 88, nos primeiros anos era 5 anos só de urbano, foi aumentando até chegar aos 15. As pessoas tinham, a primeira vez que foi do cantor rural, tinha gente que juntou 30 anos de Sim. rural, agora não, cada vez menos. Então, é possível também. Tem um outro detalhe é, bastante surpreendente para mim, foi até, eu achei que os tribunais não iriam decidir desta maneira, que eu vou falar, mas para essa aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo rural se discutiu por muitos anos, se contava dos 12 aos 14 anos, Uhum. porque tinha uma emenda na Constituição, lá tinha a emenda no 60, mas é de 67, do ano de 67, que dizia que o trabalho podia ser dos 14 e antes era dos 12, então tinha essa questão. Discutiu-se muitos anos a partir dos 12. Muito bem. Na dúvida, a regra mais benéfica. Passado esses anos, com o entendimento do Supremo de que o tempo de um empregado, de um aluno aprendiz, antes com uma menor de idade, com menos da idade legal, com 10 anos, pode contar, porque não pode ir em desfavor do segurado que trabalhou, e se o Estado não fiscalizou. Então, começou a se permitir isso, Uhum. basicamente em contratos urbanos. Disso, começaram a se alegar que poderia ser do rural também. Sim. E a ação prosperou. E o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, o INSS até era um recurso lá, não foi para o Supremo, parou no Superior Tribunal de Justiça e acabou. Hoje, na prática, quem tem tempo rural e pode contar, assim, 7, 8 anos, eu digo 8 anos é uma idade bem razoável, mas eu já soube de casos que pessoas pediram 16, que eu acho que é um exagero, mas aí é opinião pessoal. Eu, pessoalmente, imaginava que isso o INSS fosse derrubar lá, mas eles tiveram problemas lá técnicos e tal. Enfim, mas em 2018 ainda, foi editada uma portaria melhor, portaria 25 de 2019, dizendo para o INSS, se a pessoa tiver documento e provar, então, via de regra, está se pedindo, pode se pedir contar o tempo rural a partir de 8 anos de idade, Sim. né? Mas eu digo isso anterior a 91. Aí tem uma outra questão. Mas e o tempo rural depois de 91, que muitas vezes a pessoa veio para a agricultura, já, quantos que vieram no ano 2000, 98, né? Esse tempo, veja bem como é que é as questões. Eu entendo que deveria, mas esse é o Edmilson. Por quê? Porque a pessoa contribuiu na forma de como ele exercia a profissão, Sim. agricultor. Não fez diferença. Mas como tem aquele outro artigo que diz que o tempo anterior a 91 pode ser computado sem indenização, se entendeu, e não diz isso o artigo, se Aham. entendeu que a partir de outubro de 91 teria que indenizar. E assim tem se procedido. E assim os tribunais têm dito que é isso mesmo. Bueno. Uhum. Então, assim, muitas vezes acontece, a pessoa chegou ali em 13/11/2019 e aí fechou 32 anos de serviço. Mas aí ele trabalhou de 91 a 95 lá no meio rural. É possível, então, para você pegar a regra antiga, indenizar aqueles 3 anos ou mais, é possível você computar aquele tempo, mas mediante indenização. Então, você Uhum. indeniza, e como é que é feita a indenização? Ela é feita de tal maneira que não incentiva muito essa prática, porque ele é calculado a partir da média do que tu ganha agora, joga lá atrás e ainda coloca juros, multas, né? Mas assim, muitas vezes por tempos curtos, meio ano, um ano e meio, muitas vezes se salvou boas aposentadorias mediante essa indenização. Então, é bastante complexo, né? Claro. Mas eu pessoalmente sou um apaixonado por isso, por essa Sim. matéria, faço com prazer, mas mais do que nunca, as pessoas vão precisar procurar um profissional Para especializado, saber dos mais do detalhes. que nunca ter que fazer um planejamento. É, Então vamos falar de quem não se aposentou. Já chegando no final do horário, mas e quem não se claro. aposentou? Até Bem, esses pontos, aí, doutor, eu aí queria fechou. colocar para o senhor, são duas questões até bem pertinentes nesse ponto. Até o senhor falava quanto à revisão da vida toda e esses pontos de quem vai se aposentar. Tem pessoas que têm dúvida ainda com relação a isso. Por exemplo, o senhor falou na revisão da vida toda e existe aquele ponto da desaposentação que não tem mais, né?
Também. E perdemos no Supremo. E Foi, tinha a reaposentação é, também, que a gente tinha expectativa, também que a havia, né? reaposentação também foi. Agora, esses Não pontos, teve a jeito. desaposentação, não tem mais aquele sistema de rever tudo e fazer a sua aposentadoria novamente por um outro modelo. E a parte da revisão da vida toda, qual a diferença que existe? E outro também, que as pessoas muitas vezes têm dúvida, mas eu vou aproveitar, vou pagar mais esses últimos 5 anos para me aposentar com valor a mais também, não tem mais. Como que é esse Isso é sistema aí, tudo doutor? feito uma média, de Ah, julho de sim. 94 para frente. Até novembro, agora, tu descartava os 20% menores. Agora para frente não descarta mais. Então, Aham. se muitas pessoas às vezes, estão preenchendo os requisitos, agora qual que é se aposentar? Bem, calma, não deu para pegar a regra antiga? Analisa com calma. Tem essa questão do pedágio de 50%, mas ele diminui muito o valor. No pedágio de 100%, por exemplo, no meu caso, eu estava com 31 anos ali em novembro, então Uhum. falta 4, vou para 8. Mas, bem, não, pode ser a melhor alternativa. Por quê? Porque a questão é 100% da média depois. Não é com o fator. Sim. Claro, é um 100% um pouco menor daquele 100% anterior que eu descartava as 20% menores. Agora não vou descartar. Mas veja bem, se eu vou continuar trabalhando, se eu estou. Bom, então, só que tem que ter uma idade mínima. A mulher tem que ter 57 e o homem tem que ter 60. Ou eu tenho 53 mais 8, né? Eu vou fechar lá nos 60 por aí. É um exemplo. Outra questão que as novas regras estão permitindo é que muitas vezes se você tem tempo sobrando, você precisa 35 anos, mas Uhum. você tem 38, mas aí você pode descartar contribuições. Agora, não é descartar. Antes você descartava as menores, agora você elimina, Uhum. né? Com o tempo também, mas se você tiver tempo sobrando. Então, muitas vezes o cara se aposentar agora e se aposentar daqui 6 meses e poder descartar 6 meses ali que tinha uma renda muito baixa, pode representar Então, mais do que nunca, terá que se. Quem não se aposentou, tenha cautela. Fazer um planejamento, olhar, ver, agora tem muito mais regras do que antes, Sim. né? Isso é de deixar a gente meio maluco, mas é isso, né? Essa é a realidade, essa é a situação. Então, a advocacia previdenciária cresceu muito porque tem muitos problemas, tem muita demanda, tem muita Claro. confusão, É. tem, né, essas. E de vez em quando eles erram a mão nas revisões, nos pente fino aí, como se diz, Uhum. então, né? Tem É sido, isso aí, tem sido negado muitos benefícios, é claro que agora com certeza tem travado muito também, né, doutor? Mas o é, INSS tem o, travou muito, como que está? As estatísticas têm dado aí quase que 50% de É. deferimento, onde era assim 30%, Uhum. né? Então, enfim, né? Agora estão demandando mais rápido, mas também como eu digo, não se apalpa muito, tá ok, passa É. adiante e vai, né, vai procurar um profissional, enfim, né? Tá um pouco mais Quer dizer, complicado. negado de forma administrativa, né? E depois procura o profissional e entra via judicial, né, doutor? Bom, agora E mesmo o recurso administrativo aham, também tem sido usado assim, negado também. e às vezes, olha, a promessa é que vai funcionar bem também, mas enfim, Aham. Quanto né? tempo É tem uma luta sempre. acontecido? Porque, na verdade, na legislação tem um prazo, não vem sendo cumprido esse prazo também. Como é que está nesse Olha, ponto os também? recursos aí, 8, 10 meses, um ano, É, e tendência isso aí tem acontecido e, né? Enfim, como eu disse, o INSS realmente está sofrendo de uma falta de uhum, profissionais. É demais, assim, precisaria contratar um pouco mais, aí, enfim, né? Mas muito o bem. momento agora é Aqui isso aí. tem mais uma pergunta aqui para nós encerrar. Claro, o doutor já falou sobre isso, mas rapidamente ela perguntou aqui, a Graciela Carvalho, o doutor falou lá no início, talvez ela entrou há pouco. Gostaria que o doutor explicasse se é possível acumular aposentadoria rural com a urbana. Isso já falou no início, mas rapidamente para ela aqui. É possível, né? Não, não, só para ter uma. Não, não. A pessoa ser agricultora e ser. Sim. Não. É porque todos são vinculados ao INSS. E perante a Previdência, assim, se tu é agricultor, tu descaracteriza. Uhum, Aliás, se tu é segurado urbano, tu descaracteriza o rural, né? sim. Então é nessa ordem, hierarquia, assim. Não, 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 Uhum. não tem. Mas é Né? naquela parte da híbrida, né? Daquela sistema, Se, sim. isso, mas para ter uma só, Sim, aposentadoria, não claro, para uma ter só, duas. né? Não pode ter duas, mas É isso aí. não pode acumular, mas pode somar, na verdade, o tempo, né? Isso aí, né, Isso, doutor? tomar tempo, tomar para carência, isso Aham. pode. Tá certo, doutor. Nós queremos agradecer então ao senhor aqui por nos
participar conosco dessa live, falando um pouco sobre aposentadoria, esclarecendo esses diversos assuntos, porque se nós levarmos todos os pontos aqui, a gente vai toda noite falando, né? Com Tem certeza, né? muitas Aí situações, né, vamos doutor? É. vamos bater o recorde do Chaves lá, que discursou 8, 10 horas seguidas, Ah, é. parece. Daí nós vamos bater o recorde, né? É Não, verdade. não dá. Mas Mu- muito obrigado pela oportunidade e, né, para mim é um prazer sempre que possível, eu faço isso com prazer. Muito bem. Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. Por nada. Boa noite. Aí então nós tivemos o doutor Edmilson Miquelon falando então sobre as questões aí de aposentadoria, explicando todos esses procedimentos, esses casos aí que podem ocorrer com relação a encaminhamento de aposentadoria. Nossa live de hoje, então, falando sobre esse tema que é muito importante, né, sempre, e tem muitos detalhes a serem esclarecidos que o doutor trouxe parte aqui então para nossos amigos internautas nessa noite. Obrigado Aqui a todos. você confere as principais informações em destaque. Apoio: AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, BR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davi Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar, BR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí, 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de Outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721.